Olá, queridos, a paz do Senhor. Bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Estamos aqui para mais um dia da nossa leitura bíblica em 100 dias. Isso mesmo, dia 19 de setembro de 2025. Estamos aqui para dar sequência a esta leitura da Palavra de Deus. São 7 dias e nós já rompemos. Isso mesmo, já ultrapassamos o primeiro livro, já estamos aí quase que finalizando. Hoje é metade, do segundo livro do Êxodo, a partir do capítulo 20, leremos, e você é um vencedor por já ter chegado até aqui, porque afinal são vários capítulos diários que nós enfrentamos. Aproveito a oportunidade para você convidar alguém, clica em compartilhar, compartilhe com alguém da sua rede social, com alguém do seu WhatsApp. Também clique no inscrever-se, curtir, e será uma grande bênção, amém? Vamos orar, querido Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar aqui reunidos e unidos em Teu nome para aprendermos através da leitura da Tua Palavra. Que esta leitura possa fazer fundamento para a nossa vida, que ela possa ser pilar para a nossa vida, que ela possa ser a estrutura, a casa que nos sustenta. Deus Todo-Poderoso, que o Espírito Santo possa falar bem forte, alto, em cada coração, em nome de Jesus, amém. Êxodo capítulo 20 diz assim: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da terra da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou teu Deus zeloso, que visito a maldade dos pais e nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões, os relâmpagos e o sonido da buzina, e o monte fumegava, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor seja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, não chegou à escuridade onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vós tendes visto que eu falei convosco desde o céu. Não falareis ou
Não fareis outros deuses comigo, deuses de prata, deuses de ouro, não farás para vós, não fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificará os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres altar de pedra, não o farás de pedra lavrada, e sobre ele lavarás o teu buril, profaná-los-ás. Não subirás também por degraus no meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Êxodo capítulo 21. Estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirás, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou só com seu corpo sairá. Se ele era casado, sairá sua mulher com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá só com o seu corpo. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo a meu senhor, e a minha mulher, e a meus filhos, não quero sair forro, então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta e ao póstigo, e o seu senhor lhe furará a orelha como com uma sovela, e o servirá para sempre. E se algum vender a sua filha por serva, não sairá como saem os servos. Se desagradar aos olhos do seu senhor e não se desposar com ela, fará que se resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, usando deslealmente com ela. Mas se a desposar com o seu filho, fará com ela conforme o direito das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem a sua veste, nem a sua obrigação marital. E se ele não fizer estas 3 coisas, sairá de graça, sem dar dinheiro. Quem ferir alguém que morra, ele também certamente morrerá. Porém, se lhe não armou cilada, mas Deus o fez encontrar nas suas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde fugir. Mas se alguém se ensoberbecer contra seu próximo, matando-o com engano, tirá-lo-á do meu altar, para que morra. O que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Ou a quem furtar algum homem e vender ou for achada a sua mão, certamente morrerá. E quem amaldiçoar o seu pai, a sua mãe, certamente morrerá. E se alguns homens pelejarem, ferindo um ou outro com pedra ou com punho, este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a levantar-se e a andar fora sobre o seu bordão, então aquele que feriu será absolvido, somente lhe pagará o tempo que perdera e fará curar totalmente. Se alguém ferir o seu servo ou sua serva com vara e morrerem debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém, se ficarem vivos por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é seu dinheiro. Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida, e forem a causa de que aborte, porém, se não houver morte, certamente aquele homem que feriu será multado conforme o que lhe
impuser o marido da mulher, e pagará diante dos juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho do seu servo ou o olho da sua serva e o danificar, e deixará ir a fogo pelo olho, e se tirar o dente do seu servo, o dente da sua serva, ou deixará ir fogo pelo seu dente. Se algum boi escornar homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado certamente, e a sua carne se não comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi antes era escorneador e o seu dono foi conhecedor disso e não guardou, matando o homem ou mulher, o boi será apedrejado e também o seu dono morrerá. E se lhe for imposto a resgate, então o dará como resgate da sua vida tudo quanto lhe for imposto. Quer tenha escornado um filho, quer tenha escornado uma filha, conforme a este estatuto lhe será feito. Se o boi escornar um servo ou uma serva, dar-se-ão 30 siclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Se alguém abrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não cobrir, e nela cair um boi ou um jumento, o dono da cova o pagará ao seu dono, o dinheiro restituirá, mas o morto será seu. Se o boi de alguém ferir de morte o boi do seu próximo, então se venderá o boi vivo, e o dinheiro dele se repartirá igualmente, e também o morto se repartirá igualmente. Mas se foi notório que aquele boi antes era escornador, o seu dono não o guardou, certamente pagará o boi por boi, porém o morto será seu. Êxodo capítulo 22. Se alguém furtar boi ou ovelha, ou degolar, ou vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado a minar, e for ferido de morrer, o que feriu não será culpado do seu sangue. Se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total, e não se tiver com o que pagar, será vendido por seu furto. Se o seu furto for achado vivo na sua mão, seja boi, seja jumento, ovelha, pagará em dobro. Se alguém fizer pastar seu animal num campo ou numa vinha, e o largar para comer no campo de outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha, restituirá. E se rebentar um fogo e pegar nos espinhos e abrasar a meda de trigo e a seara ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der prata ou objetos do seu próprio a guardar, e isso foi furtado da casa daquele homem, se o ladrão se achar, pagará dobro. Se o ladrão não se achar, então o dono da casa será levado diante do juiz, a ver se não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo. Sobre todo o negócio de injustiça, sobre boi, sobre jumenta, sobre gado miúdo, sobre veste, sobre toda coisa perdida, de que alguém disser que é sua, a causa de ambos virá perante os juízes, aquele a quem condenarem os juízes, e pagará em dobro o seu próximo.
Se alguém der ao seu próximo a guardar jumento, boi, ovelha ou algum animal, e morrer e for dilacerado ou afuguentado, ninguém o vendo, então haverá juramento do Senhor entre ambos, que se não meteu a mão na fazenda do seu próximo e do seu dono e aceitará, o outro não o restituirá. Mas se ele for furtado, pagará ao seu dono. Porém, se ele for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso, e não pagará o dilacerado. E se alguém a seu próximo pedir alguma coisa, e for danificada ou morta, não estando presente, o seu dono certamente a restituirá. Se o seu dono esteve presente, não a restituirá. E se foi alguma, será pelo seu aluguel. Se alguém enganar alguma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente a tornará por mulher. E se seu pai inteiramente recusar dará dinheiro conforme ao dote das virgens. A feiticeira não deixarás viver. Todo aquele que se deitar com o animal certamente morrerá. Ou que sacrificar aos deuses e não só ao Senhor será morto. O estrangeiro não afligirá, nem o oprimirás, pois estrangeiro foste na terra do Egito. Nenhuma viúva, nem órfão afligireis. Se de alguma maneira os afligires e eles reclamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor, e a minha ira acenderá, e vos matareis a espada, e vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não haverás com ele como um usuário, não lhes imporás usura. Se tomares em penhor a veste do teu próximo, lhos restituirá antes do pôr do sol, porque aquela é a sua cobertura e a veste da sua pele em que se deitaria. Será que, quando clamar a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso, e o juiz não o amaldiçoarás, e o príncipe dentre o teu povo não maldirás. As tuas primícias e os teus licores não retardarás, e o primogênito de teu filho me larás. Assim farás os teus bois, as tuas ovelhas, 7 dias estarão com sua mãe, ao 8º dia mos dará. E ser-me-eis homens santos, portanto, não comereis carne despedaçada no campo, aos cães as lançareis. Êxodo capítulo 23. Não admitirás falso rumor, não porás a tua mão com o ímpio, para seres testemunha falsa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás, tomando parte com o maior número para torcer o direito, nem ao pobre favorecerás na sua demanda. E se encontrardes o boi do teu inimigo ou o seu jumento desgarrado, nem falta lhe introduzirás. Se vires o jumento daquele que te aborrece, deitando debaixo da sua carga, deixará, pois, de ajudá-lo, certamente o ajudarás juntamente com ele. Não perverterás o direito do teu pobre, da tua demanda, e de palavra de falsidade te afastará, e não matarás o inocente e o justo, porque
não justificarei o ímpio. Também presente não tomarás, porque o presente cega os que têm vista e perverte a palavra do justo. Também não oprimirá o estrangeiro, porque vós conheceis o coração do estrangeiro, pois foste estrangeiro na terra do Egito. Também 6 anos semearás a tua terra, recolherás os seus frutos, mas ao 7º soltará e deixará descansar, para que passem comer os pobres do teu povo e do estobejo, como os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com teu olival. 6 dias farás o teu negócio, mas ao 7º descansará, para que descanse o temor, para que descanse o teu boi, o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. Em tudo o que vos tenho dito, guardai-vos, e do nome dos outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. 3 vezes no ano me celebrareis festas. Festa dos pães asmos guardarás, 7 dias comerás pães asmos, como tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. Ninguém aparecerá vazio perante mim. E a festa da cega, por 2 dos primeiros frutos dos teus trabalhos que houveres semeado no campo, a festa da colheita, e a saída do ano, quando tiver escolhido no campo do seu trabalho. 3 vezes no ano todos os seus servos aparecerão diante do Senhor. Não oferecerás o sangue do seu sacrifício como pão levedado, nem ficará gordura da minha festa de noite até amanhã. As primícias, os primeiros frutos da tua terra, trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no mel da sua mãe, no leite da sua mãe. Não, eis que eu envio o anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho, e te leve ao lugar que tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se diligente ouvirdes a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então sereis inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos fariseus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e os destruirei. Não te inclinarás diante de seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme a sua carga. Antes, os destruirás totalmente e quebrarás em todas as seus estatutos. E servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá algum que aporte, nem estéril, nem tua terra, nem dos teus dias cumprirei. Enviarei o meu terror diante de ti, desconcertando a todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te virem as costas. Também enviarei vespões diante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus, os heteus de diante de ti. Num só ano os não lançarei fora de ti, para que
a terra não se torne em deserto, e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco lançarei de diante de ti, até que seja multiplicado e possuas a terra por herança. Porém, os teus termos, desde o mar vermelho ao mar dos filisteus, e desde o deserto até o rio. Porque darei nas suas mãos os moradores da terra, para que os lance fora de diante de ti. Não farás concerto nenhum com eles ou com seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não se faça pecar contra mim, se ouvirdes aos seus se servirdes aos seus deuses, certamente será um laço para ti. Êxodo capítulo 24. Depois disse a Moisés: sobe ao Senhor tu e Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel. Inclina-se de longe, e só Moisés chega ao Senhor, mas eles não se chegarão, nem o povo suba com ele. Vindo, pois, Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor, todos os estatutos, então o povo respondeu uma voz, e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Moisés escreveu todas as palavras de Deus, levantou-se pela manhã de madrugada, edificou ali um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Ouviu certos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos e bezerros. Moisés tomou a metade do sangue e pôs em bacia, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro do concerto e leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu sobre o povo. E ele disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel debaixo dos seus pés. Havia como uma obra de pedra e sacrifícios, e como parecer do céu da sua claridade. Porém, ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao alto monte, e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedras, e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. E levantou-se Moisés com Josué, seu servo, e subiu Moisés o monte de Deus, e disse aos anciãos: esperai aqui, até que tornemos a vós. E eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver algum negócio se chegará a eles. Subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte, e habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias, e o 7º dia chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem, e o aspecto da glória do Senhor era como fogo consumidor
no cume do monte dos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Êxodo capítulo 25. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. Todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomarás a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis dele: ouro, prata e cobre, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tinta de vermelho, peles de texugo, madeira de cetim, azeite para luz, especiarias para óleo de unção, especiarias para incenso, pedras sardônicas, pedra de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo, para modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo fareis. Também farão uma arca de madeira de cetim. Seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, de 1,5 côvado a sua altura, e cobri-a de ouro puro por dentro e por fora, e a cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. A fundirás para ela 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado dela. E farás varas de madeira de cetins e as cobrirá de ouro, e meterás as varas nas argolas nos lados da arca, para o levar como elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, e não se tirarão dela. Depois porá a arca do testemunho, e que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro no seu comprimento. Será 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado. E farás também 2 querubins de ouro batido os farás. Nas 2 extremidades do propiciatório farás um querubim na extremidade, e da parte e do outro querubim, da extremidade da outra parte, uma só peça. Com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo as suas asas o propiciatório, as faces deles, uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório, e porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto a arca do testemunho que eu darei. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Também farás uma mesa de madeira e de cetim. O seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1,5 côvado, e cobri-la-á de ouro puro. Também lhes farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás em moldura ao redor da largura e de uma mão. E lhes farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhes farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos
estão nos seus 4 pés. Defronte da montura estarão as argolas, como lugar para os varais, para levar a arca. Fará, pois, estes varais de madeira de cetim e cobri-los-ás com ouro e levar-se-á com eles à mesa. Também farás os seus pratos, suas colheres, suas cobertas, as suas tigelas, com que se hão de cobrir de ouro puro os farás. E sobre a mesa porás pão da propiciação perante a minha face continuamente. Também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido, se fará este castiçal o seu pé. As suas canas e as suas copas e as suas maçãs e as suas flores serão do mesmo, e dos seus lados sairão 6 canas, 3 canas do castiçal de um lado e 3 canas do castiçal do outro lado dele. Numa cana haverá 3 copos, e de modo de amêndoas, uma maçã, uma flor e 3 copos no modo de amêndoas da outra cana, uma maçã, uma flor. Assim serão as 6 canas que saem do castiçal, mas no castiçal mesmo haverá 4 copos de modo de amêndoas, com suas maçãs e suas flores. Uma maçã debaixo de 2 canas que saem dele, e ainda uma maçã debaixo de outras canas que saem deles, e ainda mais uma maçã debaixo de outras canas que saem dele. Assim se fará com as 6 canas que saem do castiçal, as suas canas, as suas canas serão o mesmo, tudo será uma só peça. Era obra batida de ouro puro. Também lhes fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar de fronte dele, e os seus espevitadores e seus apagadores serão de ouro puro. De um talento de ouro puro os farás. Com todo este utensílio, atenta, pois, que faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Êxodo capítulo 26. E o tabernáculo fará de 10 cortinas de linho fino torcido, de pano azul, de púrpura e carmesim, com querubins, e farás obra esmerada. E o comprimento de uma cortina será de 28 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas estas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma a outra, e outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra, e farás lançadas de pano azul de ponta de uma cortina na extremidade, na juntura. Assim também farás na ponta da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. 50 lançarás, 50 laçadas farás numa cortina, e na outra 50 lançarás. Farás extremidades e das cortinas que está segundo juntura, e as lançadas, e estarão travadas com uma a outra. Farás também 50 colchetes de ouro, e ajuntarás com estes colchetes as cortinas, e uma com a outra, e será um tabernáculo. Farás também cortinas de pelo, e que cobrirá por tendas sobre o espetáculo, sobre o tabernáculo.
Repetirei o versículo 7. Farás também cortina de pelos de cabras por tendas sobre o tabernáculo. 11 cortinas a farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados e a largura da mesma cortina de 4 côvados. Destas 11 cortinas serão de uma medida. E ajuntarás 5 dessas cortinas por 5 outras 6, ou outras 6 cortinas também por si, e dobrarás a sexta cortina diante da tenda. Farás 50 laçadas da borda de uma cortina, da extremidade da juntura, de outras 50 laçadas da borda de outra cortina, e na segunda juntura farás também 50 colchetes de cobre, e meterás os colchetes e as lançarás, e assim ajuntarás a tenda, para que seja um, e o resto que sobejar das cortinas da tenda, a metade da cortina que sobejar, penderá sobre as costas do tabernáculo, e um côvado de um lado e um côvado de outro, que sobejar no comprimento das cortinas da tenda, penderá de sobejo aos lados do tabernáculo, de um lado e de um e de outro lado, para cobri-lo. Farás também a tenda uma coberta de peles de carneiro, tinta de vermelho, e outra coberta de peles de texugo em cima. Farás também as tábuas para o tabernáculo e a madeira de cetim, que estarão levantadas, e o comprimento das tábuas, e serás de 10 côvados, e a largura de cada tábua será de um côvado. 2 colcheiras terás cada tábua, travadas uma na outra. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo, e farás as tábuas para o tabernáculo assim: 20 tábuas para a banda do meio-dia ao sul, e farás também 40 bases de prata debaixo de 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para suas 2 colcheiras, 2 bases debaixo da outra tábua para suas 2 colcheiras. Também haverá 20 tábuas ou ao outro lado do tabernáculo, para a banda do norte, com as suas 40 bases, de frente das suas bases, debaixo de uma tábua, e da base debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo fará o ocidente, serás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos dos tabernáculos de ambos os lados, e por debaixo se ajuntarão, e também em cima deles se ajuntarão numa argola. Assim se fará as 2 tábuas, ambas serão por tábuas para 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com suas bases de prata. 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Farás também 5 bases de madeira e 5 barras para o tabernáculo do outro lado do tabernáculo, como também 5 barras para as tábuas do outro lado também do tabernáculo, de ambas as bandas para o ocidente. E a barra do meio estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra, e cobrirá de ouro as tábuas, e farás de ouro as suas argolas, para meter por elas as barras. Também as barras cobrirás de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que foi mostrado no monte. Depois farás um véu de pano azul e púrpura carmesim, linho fino torcido com querubins de obra-prima os farás.
e porás sobre 4 colunas de madeira de cetim, cobertas de ouro, sobre 4 bases de prata. Seus colchetes serão de ouro. Pendurará o véu debaixo dos colchetes, e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. Este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo, e a mesa porás fora do véu, e o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e a mesa porás à banda do norte. Farás também para a porta da tenda uma coberta e um pano azul de púrpura e carmesim de linho fino tecido, a outra de obra do bordador. Farás para esta coberta 5 colunas de madeira de cetim, e as cobrirás de ouro. Sobre colchetes serão de ouro. E far-lhe-ás a fundição de 5 bases de cobre. Êxodo capítulo 27. Farás também altar de madeira de cetim, 5 côvados. Serás o comprimento de 5 côvados de largura. Será quadrado o altar, 3 côvados de altura, e farás as suas pontas, os seus 4 cantos, e as suas pontas serão uma só peça, com o mesmo, e cobrirás de cobre, e far-lhe-ás também as suas caldeirinhas para recolher sua cinza, e as suas pás, e as suas bacias, os seus garfos, os seus braseiros, todos os seus utensílios farás de cobre. Far-lhe-ás também um crivo de cobre, uma forma de rede. Farás a esta rede 4 argolas de metal aos seus 4 cantos, e as porás dentro do cerco do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Farás para o altar, farás madeira de cetim, e os cobrirás de cobre, e farás, e meterão nas argolas de madeira, que os varais estejam de ambos os lados do altar, quando for levado oco de tábuas. Os farás como te mostrou no monte, assim os farão. Farás também o pátio do tabernáculo ao lado do meio-dia. Para o sul, o pátio terá a cortina de linho fino torcido, e o comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre, e colchetes das colunas e as suas bases, faixas, serão de prata. Assim também do lado norte, a cortina na longura serão de 100 côvados, e do comprimento, e das suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Nos colchetes das colunas, nas suas faixas, serão de prata. E na largura do pátio e do lado do ocidente haverá cortinas de 50 côvados, as suas colunas 10 e as suas bases 10. Semelhantemente, a largura do pátio do lado oriental para o levante será de 50 côvados, e de maneira que haja 50 côvados de cortinas de um lado, suas colunas 3 e as suas bases 3, e as 15 côvados as cortinas de outro lado, as bases da sua coluna 3 e as suas bases 3, e a porta do pátio haverá uma coberta de 20 côvados de pano azul, púrpura, carmesim, e linho fino torcido, de obra de bordador, das suas colunas 4 e as suas bases 4. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixas de prata, e seus colchetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. O comprimento do pátio será de 100 côvados, e a largura de cada banda 50, e a largura de 5 côvados, de
linho fino torcido, mas as suas bases serão de cobre. No tocante a todos os utensílios do tabernáculo, em todos os seus utensílios, até todos os seus todos os pregos do pátio serão de cobre. E tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de olivas batida para o candeeiro, para fazer arder a lâmpada continuamente na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, a arca de seus filhos as porão diante do testemunho. Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Um estatuto perpétuo será este pelas suas gerações aos filhos de Israel. Êxodo capítulo 28. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão, seus filhos, com ele no meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e a seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes santas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem tenha enchido o espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre ofício sacerdotal. Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral e um éfode, um manto e uma túnica bordada, uma mitra e um cinto farão, pois, vestes santas a Arão e teu irmão e a seus filhos, para administrarem o ofício sacerdotal. Tomarão o ouro, o pano azul, a púrpura, o carmesim, o linho fino, farão um éfode de ouro, pano azul e de púrpura, de carmesim, de linho fino torcido, de obra esmerada. Terás duas ombreiras que se unam em duas pontas, assim se unirá. E um cinto de obra esmerada do éfode, que estará ele, será de sua mesma obra de ouro, de pano azul e de púrpura, de carmesim, de linho fino torcido, e tomarás duas pedras sartônicas e lavrarás nelas os nomes dos filhos de Israel. Também porás no peitoral do juízo ourinho e tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, e entrarás diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Também farás o manto do éfode, todo o pano azul, e o colar da cabeça estará no meio dele. Este colar terá uma borda de obra tecida ao redor, como colar da cota da malha será nele, para que se não rompa. E nas suas bordas fará romãs, pano azul, de púrpura, de carmesim ao redor das suas bordas, e campainha de ouro no meio delas ao redor. Uma campainha de ouro, uma romã, outra campainha de ouro e uma romã haverá nas bordas do manto ao redor, e estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça ao seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. Também farás uma lâmina de ouro, e nela gravarás a maneira de gravuras de selo, santidade ao Senhor, e atá-las a um cordão de fio azul, de maneira que esteja na mitra, sobre a frente da mitra estarás, e atarás sobre a testa de Arão, para que Arão leve iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem. Todas as ofertas das suas coisas santas estará continuamente na testa, para que tenha aceitação perante o Senhor. Também farás a túnica de linho fino, também uma mitra de linho fino, mas o cinto fará de obra de
bordador. Também farás túnicas de linho fino. Arão lhes far-lhe as cintos. Também lhes farás tiras para glória e ornamento, e vestirás com eles Arão, teu irmão, também seus filhos, e os ungirá, e consagrará, e os santificará, para que administrem o sacerdote. Faze-lhes também calções de linho, para cobrirem carne nua. Serão os dos lombos até as coxas. E estarão Arão e sobre os seus filhos quando entrarem na tenda da congregação e quando chegarem ao altar para ministrar ao santuário, que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua semente depois dele. Êxodo capítulo 29. Isto é o que lhes fará, isso é o que lhes há de fazer para o santificar, para que me administrem o santuário. Tomem o novilho e bois, carneiros sem mácula, e pão asmos, bolos asmos amassados com azeite, e coscorões asmos, untado com azeite, e flor de farinha de trigo farás, e porás num cesto, e os trarás no cesto, com novilhos e os 2 carneiros. Então fará chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavará com água. Depois tomarás as vestes, e vestirá Arão a túnica, o manto, o éfode mesmo no peitoral, e cingirás com o cinto, obra do artífice do éfode. E a mitra porás sobre a sua cabeça, coroa de santidade porás sobre a mitra, e tomarás o azeite da unção e derramarás sobre a sua cabeça, assim ungirás. Depois farás chegar seus filhos e lhes farás vestir túnicas, e os cingirás com cinto, e Arão e seus filhos lhes atarás as tiras, para que tenham sacerdócio por estatuto perpétuo, e sagrarás o estatuto, e sagrarás a Arão e a seus filhos, e farás chegar um novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho, degolará o novilho perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Depois tomarás o sangue do novilho e porás com dedo sobre a ponta do altar, e todo o sangue restante derramará à base do altar. Também tomarás toda a gordura de cobre, que cobre as entranhas, e o retenho sobre o fígado, e ambos os rins e a gordura que haver neles, queimá-los-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho, a sua pele e o seu esterco queimarás com fogo fora do arraial. Sacrifício por pecado é. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão a mão sobre eles, a cabeça do carneiro. Degolará o carneiro, tomarás o sangue e o espalharás sobre o altar ao redor. Partirás o carneiro e suas partes, lavarás as suas entranhas e as suas pernas, e porás sobre as suas partes, sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto ao Senhor, cheiro suave, de oferta queimada ao Senhor. Depois tomará outro carneiro, Arão e seus filhos porão sobre a cabeça do carneiro, e degolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o dedo polegar da mão direita, sobre o dedo polegar do pé direito, e o resto do sangue espalharás ao redor do altar. Então tomarás o sangue que estará sobre o altar e o azeite da unção, e espargirá sobre Arão e sobre suas vestes, sobre os seus filhos e sobre as vestes de seus filhos, e com ele, para que ele seja santificado com suas vestes, também os seus filhos e as vestes de seus filhos. Depois tomarás do carneiro a gordura e a cauda e a gordura que sobre as entranhas e sobre o redenho do fígado, e ambos os rins com gordura que houver neles,
e o ombro direito, porque é carneiro das consagrações e da fogaça de pão e de bolo e de pão azeitado, e um coscorão de cesto de pães asmos que estiverem diante do Senhor. E tudo porás nas mãos de Arão e nas mãos dos seus filhos, e com o novilho moverás perante o Senhor. Depois tomarás das suas mãos e queimarás no altar sobre o holocausto por cheiro suave perante o Senhor. Oferta queimada ao Senhor tomarás o peito do carneiro das consagrações, que é de Arão, e com movimento os moverá perante o Senhor, e isto será a sua porção, e santificará o peito do novilho, o ombro fará de oferta alçada, que foram movidos e alçados no carneiro das consagrações, que for de Arão e de seus filhos, e será para Arão e para seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque é oferta alçada, e oferta alçada será dos filhos de Israel, dos sacrifícios pacíficos, e as suas ofertas alçadas será para o Senhor. E as festas santas que serão de Arão serão de seus filhos, depois dele, para serem ungidos neles, sagrados neles. 7 dias os vestirá aqueles que seus filhos for sacerdote, seu lugar quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. Tomarás o carneiro da congregação e da consagração e cozerá a sua carne no lugar santo. Arão e seus filhos comerão da carne desse carneiro no pão que está no cesto, e porá à porta da tenda da congregação, e comerão as coisas com que for feita a expiação para consagrá-los, para santificá-los, mas um estranho não as comerás, porque santas são. E se sobejar alguma coisa da carne, das coisas, da congregação e do pão até amanhã que sobejar, queimará com fogo, não se comerá, porque santo é. Assim, pois, farás Arão a seus filhos, conforme tudo que tenho ordenado. Por 7 dias os sagrarás. Também cada dia prepararás o novilho por sacrifício pelo pecado, para expiação purificarás o altar, sacrifício de expiação sobre ele, ungirás para santificá-lo. 7 dias farás expiar pelo altar, e sacrificará, e o altar será santíssimo. Tudo que tocar no altar será santo. Isto, pois, é as que oferecereis sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada um continuamente. Um cordeiro oferecereis pela manhã, outro cordeiro oferecerás tardinha, com um cordeiro, 1/10 parte de um efa de flor de farinha, misturado com 1/4 parte de um hin de azeite batido, e um para a libação, 1/4 parte de um hin de vinho. E outro cordeiro oferecerás a tardinha, com ele farás com oferta de manhã, conforme a libação por cheiro suave. Oferta queimada é ao Senhor, e este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali, e ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória seja santificado, e santificarei a tenda da congregação, e o altar também santificarei a Arão, seus filhos, para que me administrem sacerdócio, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por Deus, e saberão que eu sou o Senhor, e o Senhor, seu Deus, que tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles, eu, o Senhor, seu Deus. Êxodo capítulo 30. E farás um altar para queimar o incenso de madeira de cetim, e farás o seu comprimento, e serás de um côvado, a sua largura de um côvado será quadrado, de 2 côvados a sua altura, e as suas pontas farão de uma só peça, e com ouro puro forrarás o seu teto e a sua
parede ao redor e as suas pontas, e lhes farás uma coroa de ouro ao redor. Também farás sua argola de ouro debaixo da sua coroa. Os dois lados as farás de ambas as bandas, e serão para lugares dos varais com que será levado, e os varais farás das suas madeira de cetim, e os farás de ouro, e os porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo, e arão sobre ele, queimará o incenso da especiaria da manhã, quando põe em ordem as lâmpadas queimadas, e acenderão Arão as lâmpadas à tarde, queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre ele libação. Uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as pontas do altar com sangue de sacrifício, para expiação de uma vez por ano, no ano, fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é o Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando tomares a soma dos filhos de Israel, conforme a sua conta, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma. Quando contares, para que não haja entre eles praga alguma, com tu os contares. Isto dará todo aquele que passar ao arrolamento a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima dará oferta ao Senhor. O rico não aumentará, o pobre não diminuirá da metade do ciclo, quando derem oferta ao Senhor para fazer expiação pela vossa alma. Tomarás dinheiro da expiação dos filhos de Israel e darás ao serviço da tenda da congregação, e serás para a memória dos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: farás também uma pia de cobre com a base de cobre para lavar, e porás entre a tenda da congregação e o altar do azeite água nela, e Arão e seus filhos nela levarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrar na tenda da congregação, lavar-se-ão com água para que não morram, ou quando se chegarão ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor, levarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram. Isto lhes será por estatuto perpétuo, e ele, a sua semente, as suas gerações. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tu, pois, toma para ti uma das principais especiarias, as mais pura mirra, 500 ciclos de canela aromática, metade, a saber, 250 ciclos de um cálamo aromático, 250 ciclos de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, de azeite de olivas, disto farás azeite da santa unção, perfume composto segundo a obra do perfumista, que esse será o azeite da santa unção, e com ele ungirá a tenda da congregação e a arca do testemunho, a mesa de todos os seus utensílios, e o caçal com o seu utensílio, o altar do incenso, o altar do holocausto, todos os seus utensílios, a pia com a sua base. Assim santificarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nele será santo. Também ungirás Arão e os filhos, santificarás para me administrar o sacerdócio, e falarás aos filhos de Israel, dizendo: estes me será azeite da santa unção. As vossas gerações não se ungirá com ele a carne, o homem, nem fareis outro semelhante, conforme a sua composição. Santo é e será santo para vós. O homem que compuser tal perfume como este, que dele puser sobre um estranho, será extirpado dos seus povos. Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque,
ônica e gálbano. Estas especiarias aromáticas, incenso puro de igual peso, disto porém incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, também tempero puro, santo, e dele moendo o pisarás, e dele porás diante do testemunho da tenda da congregação, onde eu virei a ti, e coisa santíssima vos será. Porém, incenso que farás conforme a composição deste, não o fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para cheirar será extirpado do meio do seu povo. Glória a Deus pela leitura de hoje. Que o Senhor Jesus continue abençoando você e toda a sua família de maneira poderosa e especial.